Pessoal, salve Maria, tudo bem com vocês? Vamos aí dando início à nossa live sobre a questão do aborto. Estou esperando o Thomas entrar aqui para nós iniciarmos. Já entrou aqui, já vi que o Thomas entrou, vou só esperar um pouco para convidá-lo, porque eu vou falando um pouquinho aqui antes, né? Nós vamos começar com uma oração, esperando o pessoal entrar aqui. Nossa live vai ser sobre o aborto. Se alguém puder escrever aqui nos comentários para que eu possa fixar o tema aqui, eu agradeceria muito mesmo. Nossa live vai ser sobre o tema aborto. Tema muito importante, não é só porque aconteceu esse caso da menina, que nós sabemos aí, não é só por isso, mas por outros motivos. Quem acha que isso é o auge dessa cultura da morte, está enganado, está muito enganado. Vamos dar início aqui, vou convidar o Thomas. Salve Maria, meu irmão, tudo bem? Salve Maria sempre, Alessandra, paz, tudo bem? Paz, graças a Deus estou muito bem. Sabe, eu vou desativar os comentários aqui. Não é porque eu tô com medo de algum comentário, não. É porque fica tampando o seu rosto, atrapalha um pouco, né? Tá bem. Pronto. Depois nós Depois a vamos gente abrir para abre. perguntas, né, Thomas? Depois a gente abre para Isso, perguntas, pessoal. isso. Isso. Tá um pouquinho escuro, mas dá certo. Tá ótimo. Você falou que queria iniciar com uma oração. Acho que a gente pode, né? Você puxa? Podemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Virgem Maria, Mãe Imaculada, Senhora da vida, rogai Rogai. por nós. Thomas, é bom a gente, antes de começar, se apresentar, né? Vou começar me apresentando, depois você se apresenta e tal, e a gente dá início à nossa live. Para quem não sabe, eu me chamo Alessandro, é, sou estudante de medicina, não queria dizer alguma coisa, mas sou estudante de medicina e a gente vai falar sobre o tema aborto, né, Thomas? Se você quiser se apresentar agora. Sim, eu sou o Thomas Eric, sou estudante, seminarista de teologia, estou concluindo esse ano e vamos tentar unir a fé e a razão para chegarmos àquilo que é o essencial, que inclusive eu via hoje em São Tomás de Aquino, a reta consciência. Então, a reta consciência ela parte quando nós tentamos unir os dois lados que nascem do coração de Deus. Amém. O tema, Thomas, é muito complexo, né? A questão do aborto é muito complexa. É muito difícil falar sobre esse tema porque as pessoas elas param de pensar racionalmente, tanto quem é a favor quanto quem é contra o aborto, né? Elas são movidas por sentimentos. Nós vimos, esse final de semana foi isso aí, né? O que aconteceu. Pessoas falando as coisas movidas por sentimentos, por emoções e tal, por paixões. E é muito importante que um tema como esse, em primeiro lugar, a justa razão seja usada, né? Não como oposição à fé de forma nenhuma, mas é preciso usar a inteligência humana, né? Se ela é iluminada pela fé, melhor ainda. Mas eu acho que é um tema que um ateu poderia concordar com a gente, né? Não é porque eu sou católico que eu sou contra o aborto. É também, mas não é só por isso, né? É Sim, importante dizer. sim. É algo muito interessante dentro disso tudo e algo que me chamou bem a atenção ontem, quando na primeira leitura da missa, no capítulo 28, versículo 2, acho que ali resume toda a atualidade do mundo, que é aquilo que até nós já conversávamos. Muitas vezes nós movemos, hoje em dia está sendo mais assim, nós movemos os nossos desejos particulares como provocações e respostas universais. Está totalmente errado, né? O universal é que deve conduzir os particulares.
Perfeito. E o versículo de ontem dizia o seguinte: porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu dissestes, ou seja, tu, nós, o povo de Israel, eu sou um Deus. Eu ocupo o trono divino no coração dos mares. E mar na Sagrada Escritura é sempre uma oposição à vontade de Deus, né? Então, quando eu me coloco como um Deus de mim mesmo, quando eu ocupo o trono divino, legislando, mandando, ensinando, me colocando diante daquilo que somente Deus, na sua ação mais salvífica dentro da nossa liberdade, pode legislar, já começou a desgraça por aí. Você sabe, Thomas, que foi interessante você falar isso, porque eu fiz até uma linha do tempo, não sei se está aqui para pessoas verem, né? Sobre como. Porque assim, vamos lá. A ideia de abortar uma criança no ventre da mãe não surge do dia para a noite. Então, Sim. existe uma história, né, para isso. E o que você falou, Tom, é muito isso mesmo. Porque é interessante que no livro que eu estava lendo, que fala sobre a história, ele fala, olha, o aborto, ele acontecia na antiguidade, na Idade Média. Existia aborto. Sempre existiu. É um pecado que acontece. Só que ele nunca foi tão divulgado, tão propagado é, na partida da modernidade. Século XVII, século XVIII, a coisa começou a desandar. E é interessante falar isso, porque é justamente o período que, eu acho que é o Papa Pio IX ou Pio XII, não sei, que ele fala dos nãos do homem a Deus, né? Então, o homem foi dando vários nãos durante a história. Primeiro, o não à Igreja de Cristo com Lutero. O segundo não foi o não dos iluministas, né? Os iluminados, a Cristo. Escolheram Deus e abandonaram Cristo. A igreja tinha ainda muito tempo para essa mentalidade revolucionária, né? Sim. No século XIX, século XX, o não foi dado ao próprio Deus, né? Era o que restava ali. E agora, aí como que são as coisas, né? O homem ele vai se divinizando dessa progressão de nãos, ele vai se divinizando, ele vai se colocando no lugar de Deus. Mas olha que interessante. O quarto não, qual é? É o não ao próprio homem. Então, é muito com aborto e Sim. eutanásia, né? É muito interessante Sim. pensar nisso. Porque o homem vai se divinizando e à medida que ele vai se divinizando, ele vai colocando um peso nos seus ombros que é muito mais pesado do que ele pode carregar. O homem Que é não a falsa divinização. vai entronizando alguém que não tem a capacidade de estar no trono. E aí que está o problema. Porque o homem ele vai se reduzindo a uma mera matéria. Eu Isso sou matéria. Eu a como liturgia matéria. de ontem, Alessandra, é incrível isso quando nós estávamos na missa. A primeira leitura é isso, se tornastes o Deus do teu coração. E o salmo, que o salmo não era salmo ontem, era o próprio Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28, a resposta era: sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver. E depois lá no versículo 28 tem como se fosse assim, um lamento de Deus para o seu povo. E por que eu estou começando aqui com a Sagrada Escritura? Porque é a nossa base. Né? E se nós somos sensíveis à liturgia da igreja, nós percebemos esse dedo de Deus ao longo da história. E no versículo 28, Deuteronômio 32, ele dizia o seguinte: meu povo é gente sem juízo, é gente que não tem discernimento. Está desse jeitinho, você pode olhar na liturgia, quem costuma acompanhar a liturgia diária, meu povo é gente sem juízo, é gente sem discernimento. E sem discernimento ele vai fazendo para ti tronos. Né? Desde lá a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Torre de Babel, a queda também, e assim vem a queda vem percorrendo a história. Mas percorre o quê? Porque nós expulsamos Deus da história. E isso tudo para a gente entender. O aborto do fato acontecido desde o final de semana foi apenas um que foi levantado de milhões que já aconteceram esse ano. Estima-se que já aconteceu até esse oitavo mês deste ano de 2020, 27 milhões de abortos. É um número exagerado. E uma coisa que eu fico é assim, estão descendo o couro no Brasil, né? 100 mil mortos do Covid, isso é um absurdo, é um crime. Né? Aí eu vi hoje uma luta, porque fizeram de tudo para salvar um potro, né? De um, cavalo. De Você uma, vê que o assim, homem.
Você vê que o Sei. homem está morrendo, e aí é aquela coisa de novo, né? Apoteose paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu divinizo o homem, o rebaixo a uma mera matéria. E tudo isso, na Sim. verdade, no fundo, tudo isso são as consequências de um materialismo no coração do homem. E é, a miséria maior é perceber que os católicos pensam como materialistas, Sim. entendeu? A Sim. miséria maior é essa. Porque esperar, é aquela frase, dos maus a gente já espera isso. Dos inimigos da igreja a gente já espera fogo, a gente já espera bomba, a gente já espera xingamento, a gente já espera martírio, a gente já espera isso. Agora, quando é pessoa do nosso lado que vai na missa junto com a gente, que comunga, que não deveria comungar porque defende o aborto, mas que está comungando, que entra na fila da comunhão, que se diz católico, que prega, que dá catequese, aí Eu a escutei vários. facada, Escutei a fa- vários esse final de semana. a Vários. facada é mais dura. E o triste disso é que não só o aborto, né? Estão defendendo um monte de coisa assim, porque a igreja virou convenção social. Ah, é. E João Paulo II dizia que essas novas teses no livro Memórias e Identidade, ele diz que é a nova forma de totalitarismo. Aí eu lembrava da Hannah Arendt quando denunciava a filosofia da sua época, claro, com todas as suas fragilidades, mas também em enlevos, mas ela frisava muito essa palavra totalitarismo no campo social. E Sim. hoje o totalitarismo no campo da antropologia e da fé, porque aqui aborto não é só questão de fé, é campo antropológico, é um novo totalitarismo, é um novo racismo, é um novo nazismo, é um novo fascismo, é um novo tudo. Né? Porque a gente fala do racismo dos deles, mas é um racismo contra uma criança. Fala do nazismo, Hitler matou um monte lá queimado, mas são milhões, milhões por ano que estão sendo mortos silenciosos. Não há nada novo sobre a Terra que não já existiu. Sabe por quê? Sabe por que eu quis fazer essa linha do tempo, Thomas? Para mostrar exatamente o que existe por trás dessa ideia do aborto, dessa ideia da eutanásia e tudo mais. Existe por trás, sim, é, uma mentalidade bem de raça pura. Existe sim essa mentalidade eugênica, uma mentalidade Eugênica. eugênica. Sim, Existe uma sim. mentalidade. E você pode ir, olha, eu não vou falar isso para não cansar vocês, mas quem foram nos últimos tempos, no século passado, as duas principais divulgadoras do aborto? A senhorita Margaret Sanger Uhum. e, vou ler aqui o nome da pessoa, Mary Stopes. Perdão pelo inglês. Aí eu vou ler um trecho. Olha só, né? Foi, Como que são foi as nesse coisas. daqui que você conseguiu retirar, Alessandro? Não, eu retirei nesse aqui, ó. Ah, E esse daí eu vi noticiando na Eclésia mesmo. Mas o olha, nome dela também tem nesse daqui, estamos em comunhão, então. é, a Margaret Singer, foi a fundadora da Parent Parenthood. Eu não sei se pronuncia assim, perdão meu inglês aí, pessoal. E ela, olha só que interessante, no ano de 1828, mais ou menos, foi feito na Inglaterra, na Europa ali, uma liga mundial, vou ler aqui, Liga Mundial para a Reforma Sexual. Nessa liga foi convidado várias pessoas, entre elas o Freud, a Margaret Sanger, que é americana, a Mary Stopes, várias outras pessoas. Assim, o Russell com R, não com H, né? Não o pai da fenomenologia. Não o Rousseau. É É, Russell e Rousseau para fazer a diferença. isso aí. E eles, naquele momento, nesse congresso, nessa liga, né, eles tinham alguns princípios que eles tinham que seguir e tal. Eu vou citar só alguns que o livro traz aqui, para vocês terem a noção de como que as coisas não surgem do nada, né? Eu estou falando de 1828, 1928, 1928. Dentre as teses lá, né? Estabelecimento de centros de aconselhamento sexual para promover e esclarecer sobre o controle da natalidade e eugenia. Olha, Hitler não estava matando judeus ainda. Uma coisa que as pessoas têm que entender: Hitler ele não surgiu do nada. Ele não foi ele foi uma pessoa muito ruim, um demônio e tal, no sentido de ideias, né? Com aquelas ideias que colocou na. Mas o que ele fez foi colocar na prática ideias que já existiam.
Chesterton já denunciava no seu Eugenia e outras desgraças aquilo que Hitler levou a cabo na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Olha outra tese, né, que vem em seguida a essa. Retirar todas as restrições para procedimentos de aborto induzido. Pronto. Junto com essa mentalidade abortista caminha junto uma mentalidade eugênica. Eu não estou falando que você que defende o aborto, que você que é eugênico. Não, porque talvez você é um pobre coitado ignorante. A verdade é essa. Uma falsa inocência, né? É uma inocência que nem sabe o que é que está por trás. E em Exato. todas as realidades, né? Há por trás coisas políticas, ideológicas, governamentais, que às vezes a gente nem sonha e isso tudo está enquadrado naquilo que nós chamamos um desejo de nova ordem mundial. Né? Não Exato. sejamos tão bobinhos, porque por trás tem uma nova organização e principalmente contra a igreja, porque sabe que a igreja não vai silenciar, a igreja de verdade, né? Porque nós temos membros dentro da nossa própria igreja que deveriam resguardar a vida, que inclusive se nós formos olhar nesse estudo do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúra, Poder Global, Religião Universal, né? Há pessoas também que, acho que você tem, né? Uhum. Muito bom assim. Assim, e ele fez um estudo de 20 anos, não é algo da noite para o dia. Não é algo. Ele Não é, conseguiu. não é Não. teoria da conspiração, pessoal. Não é. Para com isso. Para com essa mentalidade de achar que tudo que se fala, todas as denúncias que são feitas, são com teoria. Algumas são. Mas quando você vê um autor como um Monsenhor, não é uma pessoa qualquer, não sou eu que estou falando, é um Monsenhor da Igreja Católica. Quando você vê outros pessoas de dentro do Vaticano, foi lançado pela Eclésia agora um livro sobre o comunismo no Brasil, de uma pessoa que estava dentro do Vaticano. São denúncias que têm fundamento. Quando nós vemos bispos da altura do cardeal Sara, ou outros bispos, gente, eles estão falando de coisa séria. Nós temos que abrir os olhos, porque nós estamos diante de uma cultura que quer a morte. E olha, é sempre assim. A gente não pode pensar, olha, na história, né, do aborto. Começou com Thomas Malthus. Depois o Thomas Malthus, importante dizer isso. Ele que dizia que a sociedade vai crescer, vai faltar alimento, tal. E ele que falava do controle da natalidade. Mas ele não falava de controle da natalidade artificial, porque ele achava isso imoral. Ele era um pastor luterano e ele achava isso imoral, controlar a natalidade artificialmente. Os neomalthusianos, que aí já começa a coisa tá errado já o Thomas Malthus, né? Mas começa a piorar com os neomalthusianos, que diziam que podia utilizar métodos artificiais, nada de continência sexual, que coisa é essa, que coisa mais retrógrada, idade média, blá blá blá. Não, isso aí é besteira. Então eles falavam métodos artificiais. Eles não começaram a jogar o aborto lá na cara. A sociedade via com muito maus olhos isso. Hoje em dia falar em métodos de controle artificial as pessoas até acham normal e tal. Mas naquela época as coisas, era um absurdo falar isso. Falar de aborto, então, é um absurdo completo. Então, mas pouco a pouco, essas ideias foram sendo introjetadas na sociedade. Pouco a pouco as coisas foram colocadas. E aí chega um momento que as pessoas já estão totalmente anestesiadas e elas aceitam as coisas. Como nós vimos católicos aceitando o aborto. Olha, primeiro é o aborto em caso de estupro. Primeiro é o aborto em caso de anencefalo. Depois é o aborto em caso de estupro. Daqui a pouco é o aborto até 9 meses na França. Entendeu? Uhum. E aí, como que a gente faz? E o bom colocar a diferença, né, dos abortos e infanticídios. Porque o aborto a criança sai viva. O infanticídio teve um sofrimento totalmente grandioso que essa menina passou. E outra, essa menina é mais uma vítima do Estado. Ela é mais uma vítima das ideologias que chegaram no coração dos pais, dos médicos e de todos. É mais uma vítima. Vítima Médico de não. estupro, não quem... Médico não. De quem Vamos. chegou da... Não, tô falando que aquele cara que... A pessoa que faz aborto, que faz procedimento, ela é médica só no nome. Sim, médico só de nome. Isso. Porque já vai contra o juramento de Hipócrates. Já vai contra tudo que é medicina. Medicina é uma profissão muito linda para se associar a aborto, a morte. Sim. Assassino. Assassino. Palavra sentença. E assassino. E aí essa menina foi mais uma vítima. Exatamente. E aqui recolocando, né, vítima dos supostos médicos
que conseguiram passar na medicina para descobrir os princípios de morte e não de vida. Vítimas do Estado, vítima de desestrutura familiar, vítima de tudo. E aí é aquilo da primeira leitura, né? Eu sempre procuro, da primeira leitura de ontem, eu sempre quero ser um Deus acima de algo que já está difícil. Aí eu vou criando as minhas torres de Babéis em cima disso e eu vou me afundando mais ainda, porque não tenho a coragem de bater no peito e dizer minha culpa, está errado isso que eu escolhi. Sabe que quando o homem ele vai se divinizando, quando o homem vai se colocando numa postura de decidir o que é pessoa, o que não é pessoa, o que é ser humano, o que não é ser humano, acontecem coisas terríveis. A gente pensa que é besteira isso, mas é muito sério. Quem foi, nos últimos anos, que tentou decidir quem era homem e quem não era homem? Viktor Frankl, nesse seu livro, Em Busca de Sentido, ele fala o seguinte, olha, narrando, né, nos campos de concentração, que aqueles guardas, não todos, tá? Não todos, mas alguns guardas, eles viam naqueles judeus qualquer coisa menos a humanidade. Para eles, aquilo ali não era errado. E, veja só, não é que eles não tinham princípios morais. Para eles, para um nazista, matar uma pessoa era errado. Uma pessoa um nazista, um alemão, era errado. Porque eles achavam, eles conheciam a dignidade da pessoa. Agora o problema é que eles não consideravam aquele judeu como pessoa. E os outros povos como pessoa. Pessoa mesmo era só o ariano, era a raça pura. E aí é o homem se colocando no lugar de Deus. É o homem decidindo quem é e quem não é pessoa. E aí a gente tem milhões de judeus mortos no Holocausto. Será que é porque nós não vemos o bebê que nós vamos dizer que ele não é pessoa? Sabe por quê? Então, isso me deixa muito tocado. Eu falei que uma vez eu tive a oportunidade na faculdade de ver um feto de cerca de 10 a 12 semanas. Não sabia o certo. Não sei se ele foi aborto natural, não sei. Chegou na sala de patologia, né? Chegou na sala lá. E aquilo ali era um ser humano. Tinha olho, tinha olhinho, tinha boquinha, tinha dedinho, tinha perninha, tinha tudo, entendeu? Uma pessoa que tem o mínimo de consciência moral, se ela olhasse para aquilo ali, eu duvido se uma mulher que é a favor do aborto, quando ela fosse abortar e ela olhasse para aquilo ali, ela abortaria. Eu duvido. Sabe essas imagens que a gente vê de gesso na internet? Aquilo ali é pouco realista. Ver o feto, ver o bebezinho ali, ó, com os olhos, com os seus próprios olhos na carne ali, aquilo ali é diferente. Você viu entre 2 e 3, imagina 6, imagina 5 para 6. Aquilo ali marca profundamente. Não tem condição, 6 meses não tem condição. Por isso que conta-se foi dado que, esqueci o nome agora a injeção pela ultrassom até o coração da criança, metamorfina, uma coisa assim. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio não, perdão. Cloreto de sódio é soro, cloreto de potássio. Perdão, e olha só, vamos dizer uma coisa aqui que é importante. A menina foi vítima. Ela não é assassina, ela é a mais vítima de tudo ali. Entende? Sim. Então isso é importante deixar claro desde o início. E eu nem queria comentar muito sobre esse caso, porque... melhor algo geral. Cansadas, né, disso. Falar sobre aborto em geral. Entende? Eu vou abrir, Thomas, não sei se você quer falar alguma coisa, eu vou abrir aqui o chat, para se alguém tiver perguntas, elas podem mandar as perguntas. Podemos. Enquanto você fala disso, e aí aqui parafraseando João Paulo II, quando ele fala no livro Memória e Identidade, ele diz que o grande perigo é nós não entendermos, diante disso tudo, duas coisas essenciais, a liberdade e a comunhão. Que o ato do ser humano ele precisa ser sempre um ato livre em prol da vida e com dignidade. Então, quando essa liberdade ela é ferida, ela é maltratada, como a da menina foi, né? Consequentemente, está sendo negada a possibilidade de liberdade dela. Foi negada a possibilidade. E aqui em todas aqui abrangendo mais as mães, né? Ela está negando a sua própria liberdade e também a sua potencialidade de dar sentido àquilo que é difícil. Aqui nós vamos para a linha da logoterapia, né? Quando nós não escutamos tudo isso. E quais são os problemas mais atuais, mais veementes no mundo
que aí eu estava passando, inclusive, nesse daqui, do Luiz Antônio Bento, quando eu estava estudando bioética, ele faz um apanhado bem geral nisso, e aí ele coloca a ascensão de uma falsa autonomia, né? Dá autonomia a todo mundo, mas é autonomia falsa, porque por trás tem, aqui no Nordeste a gente diz, tem um cabresto segurando por trás, né? Exatamente. E aí, depois dessa falsa autonomia, um desdobramento do individualismo exacerbado, né? E aí nós estamos vendo isso na pandemia, eu cuido de mim, eu não adoecendo. Né? Exato. O individualismo, tá nítido isso. Depois um relativismo desorientador, né? Relativismo de tudo, de família, de igreja, de Sagrada Escritura, de poder judiciário, civil, econômico, de tudo. Aí o que importa é eu viver como der vontade. Exato. Depois uma vontade absoluta e imperativa, né? Eu sou o Senhor absoluto de mim mesmo e eu tenho os meus próprios imperativos sobre mim e sobre os outros. E depois o pecado de Adão, um ensimesmamento por si mesmo. Né? Eu só olho o meu umbigo, eu estou curvado. Né? E uma sociedade de espetáculos e de reducionismos. Né? O espetáculo, quando é para acontecer alguma coisa assim muito faraônico, com asteroide, alguma coisa, é um espetáculo, tudo noticia. Mas depois, quando é para enfrentar a verdade, como uma criança abortada, não, é apenas um feto. Né? Exatamente. O reducionismo. Então ele faz uma. O Luiz Antônio Bento é um dos moralistas do Brasil. Ele fez esse apanhado nesse livro Bioética dele, inclusive nem sei se tem mais, era dos da Paulinas. E muito interessante isso, é algo muito real. Exatamente. Né? Essa Olha, breve listinha. é importante dizer que o padre Alfredo Sanhes, ele sempre diz, ele diz nos seus livros, né? O homem, ele não é, ele foi criado para se ajoelhar. Acontece que ou o homem se ajoelha diante da divindade do rei, de fato daquele que o criou, e aí a sua própria natureza se eleva e mais. A sua natureza encontra seu sentido último, pelo qual ele foi criado. Então ele se ajoelha diante do divino de Deus, ou o homem se ajoelha diante de si mesmo. O que nós vemos hoje é uma cultura, e a cultura da morte real, é uma cultura que se ajoelha diante de uma coisa abstrata. Não é nem homem mais, porque nas evoluções anteriores, o homem se ajoelhava diante do homem, agora não é mais, porque existe uma guerra contra o próprio homem. Porque o aborto é uma guerra contra o próprio homem. A eutanásia é uma guerra contra o próprio homem. Então não é um ajoelhar-se mais ao homem, é um ajoelhar-se a uma coisa abstrata, a um ente abstrato. Veja como que eles falam do aborto. Eles nunca tratam o aborto na realidade, mas sempre tratam uma coisa abstrata, a coisa de forma muito abstrata. Só um bolo de células, ou é só uma coisa que não tem vida ainda. É tudo muito abstrata a coisa. Nunca é na realidade, nunca é, olha aqui, ó, isso aqui é vida, gente. Nunca é isso. É aquilo Nunca é que isso. Frankel dizia, né? O mesmo homem que criou a câmara de gás é o mesmo que entra com a prece nos lábios, com o Shema Israel ou a oração do Senhor nos lábios. O mesmo. Né? Exatamente. Um fez a câmara para queimar os outros e outros aí burlaram a medicina em vez de defender a vida para retirar vidas. E eu fico me perguntando como é que a consciência desses fica. Porque tem testemunho de grandes pessoas convertidas que já praticaram inúmeros abortos e depois eles vão narrando, deve ter textos, livros. Tem um documentário que eu recomendo muito, que é O Grito do Silêncio. O próprio padre Paulo Ricardo, ele postou esse documentário no seu YouTube, no seu canal no YouTube. Pesquisem. Ele vai mostrar Se alguém, exatamente. se alguém tiver alguma pergunta, seja em termos de fé, ou de moral, ou de medicina, pode ir lançando na medida que a gente vai conversando de modo mais informal. Isso. Exatamente. É bom que se vocês vão mandando as perguntas, a gente vai seguindo aqui, né? Respondendo as perguntas, a gente puxa um assunto, puxa outro. Mas aí você falou da consciência, né? E eu gostaria de falar, a consciência do médico, bom, eu não sei o que pode acontecer como que a pessoa consegue dormir, botar o travesseiro e dormir. Agora a consequência para a mulher, consequência para a mulher, só mental, física, câncer de mama, não sei quantos por cento, tem os dados aqui, mas eu vou falar só de uma Alessandro, meta-análise. não sei se você me escuta. Eu não estou lhe Escuta. escutando. Não está me escutando?
Nunca? Você não está me escutando antes? Eu vou sair e você me chama de novo. Beleza. Vocês estão me escutando, pessoal? Como que tá? Vocês me ouvem bem? Como que é? Se o pessoal puder mandar aí, se estão me escutando ou não. Vou convidar aqui o Thomas. Cláudia que tá aí. Cláudia, vocês estão me escutando, né? Maravilha. Deve ser algum problema com ele mesmo. Já te escuto. Maravilha, maravilha. É, Tem um seminarista aqui colocando que o Ab Johnson, trabalhava na Parent e se que converteu foi ao ver um aborto acompanhado por ultrassom. exatamente. Porque é uma coisa muito forte. É uma coisa muito forte. Agora, as consequências físicas. Essa doutora aqui, Priscila Coleman, ela fez uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É a reunião de vários estudos em um único estudo. E ela fala o tipo de desfecho e o percentual de risco em caso de aborto, depois do aborto voluntário nas mulheres, né? Transtorno de ansiedade, percentual de aumento de risco de 34%. Depressão, 37%. Abuso de álcool, 110%. Abuso de maconha, 220%. Comportamento suicida, 155%. Gente, só isso. Isso aqui, só uma listinha. Ela vai citando vários dados aqui, vai citando vários livros e tal, vários artigos de estudos em psiquiatria. Gente, suicídio. A chance de uma pessoa se suicidar depois que ela faz um aborto voluntário, de uma mulher que fez um aborto voluntário, a chance dela se suicidar é de 155% a mais. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Depressão, 37% a mais. Por quê? Porque a realidade se impõe. Eu fico bobo com algumas pessoas, por exemplo. Não, mas era a saída. Carregar um filho que ela não desejou. Sim, mas. E outra, não sei, um discurso que muito deu nos comentários de um vídeo que eu gravei ela não é mãe de jeito nenhum. Aí eu peguei e coloquei mãe igual toda aquela que gerou dentro do seu ventre. Não importa se nasceu, se está vivo, é mãe. Eu mesmo costumo dizer lá em casa, a mãe teve um aborto espontâneo acho que foi 3 meses. Ela perdeu espontaneamente, mas a gente sempre conta, eu tenho mais um irmão. E a senhora Claro, é mãe, claro. entende? E é preciso contabilizar e entender, porque antes de ser sonhado nas entranhas da minha mãe, eu já te conhecia. Esses dados são baseados em abuso de forma geral. Esses dados foram. Eu posso deixar os estudos depois. Deixa eu só pegar aqui. Foi feita uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Uma análise estatística que essa psiquiatra, a Priscila Coleman, ela pegou vários artigos. Relembra o livro aí, mostra o livro. O livro é É esse o aqui, ó. Você vai encontrar nesse aqui ele tem vários capítulos. Um dos capítulos é as consequências psicológicas e as consequências físicas. Nas físicas vai falar aumento de câncer de mama, e outros tantos cânceres que podem surgir de útero, enfim, em caso de aborto. Câncer de mama é certo já, cientificamente comprovado. Agora, existia uma dúvida muito grande se o aborto voluntário causava uma consequência psicológica ou não nas mulheres que abortavam. Por mais que intuitivamente, claro que qualquer pessoa com um pouquinho de dois neurônios vai ligar um ponto com o outro e vai entender que tem uma consequência psicológica para a mulher. Só que não tinha um estudo mostrando isso, cabalmente, né? Hoje em dia nós temos tudo que ter o tal do paper, o artigo, né? E ela fez esse paper com a meta-análise, que é um baita de um estudo. E ela foi e tabelou isso e mostrou nesse estudo, citando outros, né? O aumento de percentual de risco de mulheres que abortaram voluntariamente. Aí, se elas tinham abuso, sofreu abuso antes ou não, isso aí eu não sei, é uma boa pergunta. Tem que ler os papers que ela cita, né? Com atenção. consequentemente devem estar inclusas nisso também. Com certeza, com certeza. É porque, geralmente, essas mulheres sofrem muito, né? Depois, Um que tem antes. muitos dados também é do Pontifício Conselho para as Famílias,
que inclusive está nas edições CNBB, não sei se você conhece esse, é capa dura, o Lexicon. É só assuntos de médicos, médicos cristãos católicos, eles escreveram artigos sobre assuntos como aborto, eutanásia, clonagem, tolerância. Então é um compêndio interessante de termos sobre esses assuntos morais, principalmente com quem trabalha, para quem trabalha com família, e ele coloca muito bem interessante nessa parte, quando ele vai tratando sobre o aborto, de que os dados são alarmantes, né? Os dados são alarmantes, mas é silenciado com aquele discurso. Qual é o discurso? Ah, mas era a melhor saída a ser feita. E esquece que não era uma melhor saída a ser feita, porque quando você coloca, por exemplo, aborto, vindo lá da palavra ab, ortus, em latim, ou seja, é uma privação de um nascimento. Você está privando, porque psicologicamente falando, uma mãe, quando ela tem um filho vivo ou morto, ela tem suas consequências que também vem um nascimento na sua mente. Claro. Né? Se vivo, ela tem todos os seus protocolos de criação, se morto, um protocolo de ressignificação da vida. E se abortado, deixa 3 pontinhos. Né? E para ser muito claro, aqui pegando o fato da menina, acabaram com o psicológico da menina desde os 6 anos. Que aí não é só o aborto foi consequência de estupros, de abusos. Né? E o estuprador e o abusador também é só mais um consequente de várias escolhas lá anteriores. Né? Era alcoolismo, era prostituição, era pornografia, era vícios, compulsões, quais eram? Um monte de dados alarmantes psicologicamente falando, porque é um doente. Alguém que não conseguiu controlar ou conhecer a sua sexualidade ao ponto de utilizar-se de uma criança. E é bom deixar claro que, por mais que quando a gente fala que ele é uma pessoa doente, é uma pessoa que está viciada, no sentido de que, assim... Sim, a doença como o vício como uma enfermidade. Exatamente. Não é que isso o exclui da responsabilidade da culpa, Não exime não. A culpa existe e só se cura assumindo a culpa. Aquilo que eu não sei se é agora São Justino na Patrística, o que não é assumido por mim mesmo diante do Verbo, que é Cristo, não pode ser redimido por ele. Então, por isso que na missa nós dizemos minha culpa tão grande culpa, e a logoterapia, a linha do Viktor Frankl é essa, é assumir a culpa, sentir a dor do remorso, mas dar um sentido a isso. Não é paralisá-la na culpa, nem muito menos aquela psicologia barata da transferência. Né? Ah, mas meu pai sempre fez isso, então eu vou fazer também. É inconsciente, claro. Isso ajuda a identificar? Ajuda, mas eu não posso ser vítima. E você sabe que tem um outro psicólogo, o Adler, ele fala que toda neurose surge de uma mentira fundante. Essa questão do aborto é uma mentira fundante. Se nós pautarmos a nossa vida, isso é muito importante. Claro que ninguém pauta a vida, é uma luta a favor do aborto, tem algumas pessoas que pautam. Mas um médico, que ele faz, sei lá, centenas, milhares de abortos por ano. Ele está pautando a sua vida numa mentira fundante. Eu não sei as consequências que vai ser para ele, talvez nenhuma, porque ele vai estar embotado com tantas outras coisas que ele não vai parar para refletir. Mas no momento que ele para para meditar, para refletir, acabou. Ele vai se... Quando ele põe a cabeça num travesseiro e tenta raciocinar aquilo ali, ou ele mata aquele sentimento de responsabilidade, ou ele vai ser neurótico de alguma forma, né? Só que não tem como fugir da realidade. Só que não tem como fugir da realidade para sempre, porque uma hora a gente vai ter que se encontrar diante de Deus, e aí a realidade vai se inteirar de uma forma que a gente não vai conseguir mais fugir, entende? Só aqui antes de voltar, eu estou lembrando aqui de 3 perguntas que deixaram aí, que ficaram para trás. Mas, por exemplo, o aborto no caso de estupro ou incesto. É preciso lembrar também que o feto que está sendo gerado, caso isso venha a ser realizado, não é o abusador. O feto é mais uma vítima. Né? O fato é mais uma vítima. E se nós entrarmos nessa linha do raciocínio, de ver que o feto ele não é o agressor, e claramente achar caminhos alternativos, porque todo mundo que é enfermo, por exemplo, sempre tem caminhos alternativos. Né? Quando uma pessoa apresenta sua enfermidade diante de um médico, há remédios alternativos para dizer assim, se a pessoa não se dá com esse daqui, se não, um caminho alternativo. Por que não há alternativa nesses caminhos?
Exatamente. Porque nós estamos muito avançados, mas por que a gente tem que reduzir a consequência ao agressor? Né? E aqui voltando, só não sei se você leu mais alguma coisa, uma pessoa lá atrás perguntou por onde começar a estudar o aborto, se você indica algum livro mais simples, alguma coisa. Olha, Ela fez uma pergunta, ficou lá para trás. eu indicaria essa obra aqui mesmo. Ela é grossa, mas não se assuste com ela, porque a linguagem dela é muito simples. E é muito simples, muito franco. E é um compêndio mesmo desses temas sobre aborto, né? Tem vários outros mais fininhos na Eclésia, inclusive está até na promoção agora, esse daí está 50%, Sim. essa semana. E é interessante, e tem artigos, acho que vídeos de padres, bispos. O grande Dom Henrique Soares mesmo tem vídeos sobre isso, né? Padre José Eduardo, que também fala sobre aborto e ideologia de gênero, muito importante. Uma pessoa Sim, perguntou aí sobre a inseminação artificial. Isso é um tema muito delicado, mas tem que ser dito também. O princípio da moralidade nesses temas, né, é o seguinte: olha, a vida se inicia na concepção. E daí você pode tirar todas as consequências. e de Ora, um se a vínculo vida se amoroso. inicia... Oi? E de um vínculo amoroso. Exatamente. Se a vida se inicia na concepção e eu, de alguma forma, uno é, extraútero, né, e guardo ali vidas humanas numa geladeira. Você acha que é bom? Você acha que é aceitável guardar vidas humanas em geladeiras para serem descartadas depois de tantos anos? Isso, É imoral. se você aceita a realidade que a vida se inicia na concepção, que o ente humano já está ali pronto na concepção, então você pode deduzir todas as outras consequências a partir disso. Sim. Porque as alternativas, né? Se eu não consigo gerar um filho no matrimônio, tem a alternativa da adoção, Sim, do fruto, seja de uma ordem ou não de outra pessoa. Porque esse gesto de criar, de gerar uma outra vida, é uma participação do casal na criação de Deus. perfeito. Né? O altar do casal, a sua relação mais íntima, é um ato de dizer: Deus, eu me rendo à abertura criadora que nasce primeiro das tuas mãos. Porque antes de existirmos já fomos sonhados por Deus. Já Exatamente. estávamos no rol da existência do coração de Deus. Então, se alguém tem essa dificuldade com a geração de filhos, tem um porquê. Deus te coloca nessa linhagem para abrir os teus olhares para a linhagem da caridade fraterna. Porque debaixo dos nossos olhos e do nosso nariz há vidas sendo mortas, há vidas desprezadas, que às vezes espera só que alguém, não por linha natural, estenda a mão e diga: eu te assumo como filho, primeiro de Deus, depois meu. Perfeito. Se alguém quiser, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, se alguém quiser compreender o que é uma cultura eugênica, leia esse relato aqui do Viktor Frankl, Em Busca de Sim. Sentido. Leia só a Se primeira alguém, parte. se alguém Leia só a quiser, primeira. pode me pedir, eu tenho ele em PDF. Só me pedir no direct que eu envio Leia com esse muito livrinho. carinho. É sério, leia esse livrinho, você vai ver até onde pode chegar a maldade humana. E quem Quando quiser o entender homem... melhor da logoterapia também, eu indico o Luiz Henrique, um psicólogo católico. Ele tem feito muitas lives sobre isso da linha da logoterapia. Sim. Se um homem quer assumir o papel de Deus, a consequência inevitável é essa. É eugenia, é morte, é genocídio e são coisas gravíssimas, né? Sim. Uma outra obra que eu indicaria para as pessoas que querem estudar é esse aqui, ó. Abortos Ocultos, que ele vai falar sobre métodos de controle de natalidade artificial que geram abortos, né? Esse aqui da Quadrante, Adão e Eva depois da pílula, que vai falar os paradoxos da revolução sexual. Sabe o que é interessante? Olha, na história, né, da legalização do aborto, chegou um momento que a Fundação Rockefeller ela percebeu que aquela cultura cristã nunca aceitaria uma legalização do aborto, nunca aceitaria uma cultura da morte, uma cultura cristã, principalmente católica. Então, o que era preciso? Perverter a sociedade.
reduzir o homem aos seus vícios mais primitivos. Porque o homem que ele é guiado pelos seus vícios mais primitivos, ele não é capaz de Deus, ele não se rende a Deus, entende? O homem que é entregado aos vícios da revolução sexual e tal, não é capaz de Deus, não consegue ter intimidade com Deus, é porque ele não quer mesmo, entende? Não é que Deus não quer, não é porque é um É porque, castigo, é porque... sim, a liberdade está dada. Exatamente. E ele escolhe se escravizar. Então, a Fundação Rockefeller percebeu que, porque, veja, a religião, o transcendente, é a coisa mais elevada do homem. Uhum. Ele precisa usar suas faculdades mais superiores, que é a inteligência e a vontade. Se o homem ele está sendo guiado pelas suas faculdades mais inferiores, que são as paixões, as emoções, ele não vai ter as faculdades superiores que ele usa para se relacionar com Deus em pleno estado. Então ele não vai querer saber de religião. Então a Fundação Rockefeller percebeu que era preciso uma perversão da sociedade para se implantar do aborto e a cultura da morte em geral. Já indiquei o Precisamos Falar sobre Aborto. E aí, para um assunto mais filosófico, uma abordagem mais filosófica, mas muito boa, é esse aqui, ó, Contra o Aborto. É um baita livro que vai responder, inclusive, de forma cabal, aquela baboseira que eles falam, o feto não tem até 12 semanas, sistema nervoso central e tal, tal, tal. Ele vai mostrar que isso não tem nada a ver com a situação. Sim. Esse é do Francisco Raso, né? Francisco Raso, brasileiro, inclusive. Isso. Isso. E algo muito interessante, eu separei uma parte aqui do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúrra. Esse estudo dele é um estudo para além do não Sim. só aborto, né? Feminismo, ideologia de gênero, questão das... Esqueci agora sobre as plantações, essas coisas. Ecologia, né? Ecologia. Isso, falso ecologismo. E como é que a igreja entra nisso tudo? E aí ele, ressaltando também o João Paulo II, porque ele viveu nisso, e principalmente lá na encíclica do Papa Novo Milênio, ele ressalva o seguinte, que a igreja ela apenas exige uma legislação de acordo com a ordem natural. A igreja não está criando. Uma pessoa me criticou no Facebook dizendo, culpa da igreja, que agora disse que essa menina é mãe. Não foi a igreja que disse que ela é mãe. Aí eu peguei e respondi desse jeito. Até uma própria cadela, quando tem seus filhotes, ela sabe que ela é mãe deles. Vai, é a realidade, mano. Não, mas disseram que agora foi a igreja que inventou o nome mãe. Aí, continuando aqui o texto, ele diz o seguinte, a única coisa que a igreja pode e deve exigir da sociedade civil é um ordenamento jurídico que defenda, aí é que ele cita João Paulo II, os valores radicados na própria natureza do ser humano. A igreja não está inventando nada, gente. Acaba com essa moda de que quem inventou o nome mãe foi igreja, quem inventou homem e mulher foi igreja. Não. É a realidade, né? A igreja, sabe, é porque as pessoas elas não querem mais se adequar à realidade, né? Aí elas querem criar a própria realidade. E aí que tá o problema, né? Porque a coisa é assim, fazer o quê? Tá feito. A igreja só faz o seguinte, ela aceita. A realidade é essa. Deus criou assim. A razão alcança dessa forma. Pronto. Por isso que tem coisas que ela não mexe. Ela não tem Exato. autoridade para mexer. Não Ela é tem outro. servidora do autor do serviço. Acabou com isso. No dia, e aí inclusive eu vi até pronunciamentos de padres criticando pessoas que falaram do aborto dessa menina. É preciso mais caridade. Aquela coisa assim bem melosa, querendo passar a mão por cima das duas coisas. Onde é que se encontra a misericórdia? Não, a misericórdia existe, mas o oposto da misericórdia é a justiça. Né? Eu estava partilhando um claro de ideias dos padres. Pois é. Aí essa coisa Isso aí é só consequência. O Marcondes aqui colocando, isso aí é só consequência, tá, meu irmão? Isso aí é só consequência. E às vezes eu tenho até pena e misericórdia, porque não tiveram a oportunidade de acessar o que há por trás disso. Né? Eu segui aquilo que me deram, né? Cheguei lá na teologia, me deram isso daqui, pronto, eu fiquei com isso como se fosse a única coisa, eu não abri os meus olhares. Alguns, isso aí eu conheço, alguns seguem porque conhecem e vão a fio, outros não, conheço dos dois lados. Né? O problema não é
teologia da libertação. O problema é o marxismo dentro dela, a libertação a todo custo. Porque se formos olhar a verdadeira teologia da libertação, é aquela de Isaías, né? De um Cristo que quer libertar primeiro do pecado, primeiro da desordem, e não de eventos sociais. Porque aí eu até vi uma frase de alguém esses dias que ele dizia o seguinte: nós se preocupamos mais com os pobres de Deus do que com o Deus dos pobres. Exatamente. Depois queremos o Deus da liturgia, mas não queremos a liturgia de Deus. E aí e é uma coisa muito triste, Alessandro, desculpa te cortar. Não, pode falar. A palavra libertação ficou tão vulgar depois dessa coisa marxista, porque a libertação ela acontece desde o povo do Êxodo, no Israel. Deus deseja libertar no mais profundo das entranhas desordenadas do homem. Mas aí a gente levantou como se a libertação fosse um balançar de bandeira de ideologia. Não é. E às vezes fica até ruim de pregar, utilizar o termo, porque a teologia, o nome teologia significa estudo de Deus. Libertação significa o desejo de Deus de libertar do pecado, da desordem, da corrupção. Mas não aqui, não tem totalidade de libertação aqui. Aí eu falo aqui igual o Dom Henrique, é com Deus lá no céu, na eternidade, viu? Danou-se. Mas a gente limita tudo aqui, o reino é aqui, o reino é um lugar, o reino não se toca, o reino é Cristo. É uma pessoa. E é uma falsa. Tipo assim, vamos ser bonzinhos com eles, porque talvez eles sejam bonzinhos com a gente, mas veja bem, eles não querem saber o que esse povo quer. O que esse povo quer? Defensores do aborto, marxistas, ateus. O que eles querem? Eles querem destruir a única instituição que é capaz de frear a cultura da morte. Sabe que eles odeiam a igreja? Porque a igreja é aquele sinal de que, olha, você um dia vai ter que prestar contas a alguém dos seus atos. A igreja é o último baluarte, é o último muro que eles precisam derrubar para eles terem a consciência tranquila. Entende? Porque E não querem derrubar de fora, não. É de dentro. E é o mesmo que ia acontecer com Cristo. Porque Cristo estava ali. Por que eles sentiam um ódio tão grande? Por que Cristo fazia para eles sentirem um ódio tão grande por ele? Uhum. Ele mostrava a hipocrisia. Na sua encarnação, ele mostrava a hipocrisia deles mesmos. E é por isso que eles não podiam ser indiferentes diante de Cristo. Ou era se ajoelhar e adorar, ou era matar e crucificar mesmo. Não podia ser indiferente, tanto faz. Esse povo não consegue ser indiferente à igreja. Eu vou ler uma frase da Mary Stone, que ela vai dizer o que ela odeia. Olha só, hein? Deixa eu ver aqui, a página é a página 35. Ela vai dizer o que ela odeia. Enquanto você não acha o que diz, né? A igreja ela é contra o aborto, mas é a primeira a acolher. A igreja é contra a droga, mas é quem mais tem centros de recuperação para drogados. Tudo que a igreja diz que é contra, ela não é contra o ser humano que está realizando isso. Ela é contra a degradação da vida humana. Frei Wilter Malveira, sua bênção, grande sacerdote capuchinho daqui do Nordeste, nos abençoe e reze por nós. O Senhor é um grande pregador também do Evangelho nas mídias sociais. Amém. Olha só o que ela diz. Essa mulher aqui, né, escreveu um poema com as palavras, abre aspas, católicos, judeus e russos, todos são uma maldição ou algo pior. Então, essa questão, vamos ser bonzinhos com eles, que talvez eles voltem, eles sejam bonzinhos, eles vão ser bonzinhos com a gente também. Gente, porque eles querem destruir essa instituição chamada Igreja Católica. Então não é questão de não ser bonzinho com eles, não é questão de odiá-los, não é isso, é amá-los. Mas não é passar a mão no erro deles, entendeu? É amá-los na verdade. É amá-los na verdade. E a mesma que aponta o erro é a mesma que acolhe, perdoa e traz para dentro. E aqui eu pego uma frase do Papa Francisco, que eu até separei. Nossa, agora perdi. Não, ele coloca aqui o seguinte, o Papa Francisco no seu livro Ave Maria, que inclusive estamos estudando em Mariologia, não é o pecado que mata, é o desespero. Porque mesmo essas pessoas que realizaram todos esses crimes bárbaros, aborto, médico, quem for, estarão mortos plenamente e totalmente
quando não se abrirem à graça e se fecharem no seu desespero. Exatamente. Padre Paulo, evangelista, sua bênção também. Estamos aqui recheados de padres hoje. Uma verdade que a gente fala, né? Mas é exatamente isso, é exatamente isso. A gente não pode se enganar e achar que vamos passar a mão na cabeça deles. Não é passar a mão na cabeça deles, que se fosse isso estava bom, passar a mão no erro deles. O que o padre, o que o sacerdote, o que o bispo, o que os católicos em geral são chamados a fazer é pregar a verdade, denunciar o erro e acolher o pecador. Entendeu? É isso. É Sim. isso. Agora, é simples, né? A gente complica muitas coisas, né? A gente complica muitas coisas. E é algo assim que não precisa. Até uma criança ela entende isso. Né? Até uma criança claro, com a reta e boa educação desde cedo, porque a criança ela pode ser deformada desde cedo. Né? E Exatamente. aí, falando isso de educação, nós pegamos a Maria Montessori, não sei se. Inclusive eu já indiquei lá em casa, né? Temos que cuidar. Estou com um sobrinho de 9 meses. Vamos na linha da Maria Montessori. Dar as capacidades para entender desde cedo. O Com que é bom ou certeza. não. Mas quem é que faz isso? Somos nós. Essa menina foi vítima, como tantas outras foram vítimas, mas nós não podemos nos render ao vitimismo. Que aqui é onde está o problema, né? Eu sou vítima, essa menina tinha ainda assim capacidades e potencialidades de superar tudo isso. Porque senão é a mesma coisa de eu dizer assim, eu pego meus traumas, você pega os seus, e daí a gente diz que é impossível a gente sair, aí a gente vai viver reverenciando ele. Né? Bendito Exatamente. seja meu trauma, bendito seja meu trauma. Não, ele não é digno de adoração. Ele é uma placa, Exatamente. uma sinalização para dizer dos teus traumas você pode encontrar vida, e talvez uma vida até melhor. Exatamente. Entender que por trás de todo mal, e aí é uma coisa que nós católicos devemos entender mesmo, é que Deus tem um plano também. Eu acho que é, a igreja vive uma fase de purificação muito forte hoje, né? E o que os Sim, católicos têm que fazer, para além de toda essa manifestação na internet, para além de tudo isso, é se mortificar. Se mortificar mesmo, pela vida dessa menina, inclusive, porque ela precisa de muita oração, ela precisa de muito cuidado, e provavelmente vai ser a igreja que vai abrir as portas para ela, porque esse povo, eles só querem usar, a verdade é essa. Mas sim. enfim, então a gente precisa se mortificar, a gente precisa de orar, de rezar. Sabe por quê? Só os santos vão ser capazes de mudar essa situação, de transformar essa realidade. Só um santo é capaz diante de um santo, um abortista, ele não pode ficar indiferente, entendeu? Diante de um santo, se nós formos santos de verdade, as pessoas ao nosso lado elas vão acabar se encantando e vão acabar aderindo ao Evangelho dessa forma. Então, em primeiro lugar, se mortificar muito, rezar muito, primeiro pela sua alma, pela sua salvação própria, mas também pela salvação deles, por aqueles que não amam a Cristo, né? Amar por aqueles que não amam, isso é muito importante. Sim. Eu acho que nós estamos já encerrando. Olha o Exatamente. tempo. 58 minutos. Se alguém quiser mandar alguma pergunta a mais, Só para vamos. nós irmos Claro. fechando, entendamos, gente, dentro de tudo isso, concluo com Efésios, não sei se Efésios 6, mas a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominações que estão nos ares. Do mesmo jeito que Deus é mistério e nós não compreendemos de modo perfeito ainda, o mal também é um mistério. Ele se encontra lá na raiz, né, da nossa degradação. O joio e o trigo estão crescendo juntos dentro de nós, cresce quem nós alimentarmos. E é preciso primeiro convivermos, né, com os nossos traumas, com as nossas más inclinações. Não lembro agora o nome do padre, ele colocou isso. É preciso aprender com as nossas inclinações, mas não sermos, deixar que as nossas inclinações sejam as nossas senhoras. Não, eu preciso olhar no olho dela e dizer, aqui é seu lugarzinho, viu? Eu vou pegar agora mais uma vez do Henrique. Quieto faixa, viu? Mas não deixar que ela governe a concretude da minha existência. Nos rendamos ao mistério que realmente é essencial. Perfeito. E cuidado com a manipulação da linguagem. Não foi um feto que morreu, foi uma vida. Né? A Exatamente. linguagem ela é perigosíssima, a gente se rende facilmente.
palavrinhas bonitas, né? Ninguém colocou aborto na mídia, colocou interrupção Da gravidez. da gravidez, né? Exatamente. Cuidado com a linguagem. Thomas, a live vai acabando aqui. Muito obrigado, Tá viu? acabando.